Deus nunca vai desistir de você. Ei, a tua jornada não parou por aqui. Se você pensa que acabou, eu costumo sempre dizer que Deus sempre trabalha na limitação do homem. Quando o homem diz assim mesmo, acabou minhas forças, aí entra a força de Deus. Agora sim, vem a minha intervenção. Agora eu digo que tu vai, que tu faz, tu vai andar, tu vai realizar, porque eu estou na tua frente. Ainda que a mãe que amamenta o filho no seio esquecesse dele, todavia eu não esquecerei de ti. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua, não é na sua, porque você está presente, na tua vida. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Estaremos meditando a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 7. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quem pode adorar a Deus por este último versículo? Poder tomar assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus colocara em meu coração para eu pregar subordinado tema: não é o fim. Foi este tema que o Senhor colocara nesta noite. Mas prestai bem atenção no que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Eu acredito literalmente que você não sairá da mesma forma como você adentrou neste santuário, mas Deus mudará a tua sorte nesta noite. Queridos irmãos, estamos em cima de um texto bíblico muito conhecido, falando a respeito dos maiores profetas de Deus que a antiguidade pôde revelar. Eu quero falar nesta noite a respeito do profeta Elias. Elias, no capítulo de número 17 do primeiro livro dos Reis, conta a história que ele era um dos moradores de Gileade. Diz a Bíblia que o primeiro encontro que ele teve, ou possa-se dizer, o primeiro desafio foi com o rei Acabe. Então ele próprio testificou, dizendo: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando ele fala que ele estava perante o Senhor, a face de Deus, ele estava revelando para o rei Acabe que ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma amizade com Deus, ele falava com Deus, ou seja, ele tinha depósito com Deus. E diz a Bíblia que por estas palavras Deus cerrou os céus e não houve nem chuva e nem orvalho no período de 3 anos e 6 meses. Eu quero abrir um parênteses aqui: homens e mulheres de Deus que vivem debaixo de oração, quando ele ora aqui embaixo, Deus brada lá de cima e ele entrega a vitória para aqueles que têm intimidade com Deus. E a Bíblia diz no versículo de número 2, o Senhor fala para Elias: Elias, sai daqui, vai, vira-te e vai para a banda do Oriente. Oriente, para quem não sabe, eu estava lendo a Bíblia, meditando de manhã e de tarde, é o lugar certo,
o lugar indicado por Deus, um lugar que é revelado, ou seja, o centro da vontade de Deus. É interessante que bem no princípio do livro de Gênesis, capítulo de número 2, no versículos posteriores, a Bíblia diz no versículo de número 11, a qual havia um rio chamado Pison. No versículo 13 fala do rio Gion, e no versículo 13 fala do rio Idequel. Então vemos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro rio. Eu posso até imaginar que é o terceiro, ou seja, a pessoa da Trindade, o Deus Trino, o Deus Triuno, estava revelando, e diz a história que esse rio Idequel, ele estava indo para a banda do Oriente. Idequel no original significa o rápido, ou seja, esse Idequel, este rio, que é o símbolo do Espírito Santo, que ele é o rápido, ele está hoje aqui te direcionando, porque ele tem pressa na sua vida, ele tem pressa em te abençoar, ele tem pressa de te levantar, ele tem pressa de cumprir com as suas promessas em sua vida. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele viveu uma pior época na história que Israel pôde viver, porque Israel estava vivendo uma época caótica, tanto na área moral, social, política e religiosa daquela época. Deus, eu costumo sempre dizer que Deus levantara naquela época juízes, reis, levantou anciões para aconselhar, levantou vários homens de Deus, como levantou Moisés, o legislador. Mas quando Deus levantava profeta, Deus tinha urgência na sua obra, porque o negócio não estava bem, o negócio estava decaindo, havia uma decadência. Então Deus levantava profetas, porque profeta, eu costumo dizer, ele é um porta-voz de Deus. Ele não fala palavras para massagear ego de A, de B, de C. Ele fala a verdade, tudo que Deus manda ele falar, ele fala. Não importa se é rico, se é pobre, se é sábio, se é indouto, se é iletrado. O importante, quando a palavra chega, ele profere de si mesmo: assim diz o Senhor. Ele fala e as coisas acontecem. Ele não está no mundo para ganhar dinheiro, o profeta de Deus. Ele não está no mundo para bajular. Ele não está no mundo para pregar e fazer agenda. Vou pregar, eu vou pregar uma mensagem agendeira. Não, irmão, profeta não pensa nessas coisas. Profeta, ele só pensa em fazer a vontade de Deus, em fazer o que Deus lhe manda, o que Deus está lhe autorizando, o que Deus está lhe ordenando. Tem profeta de Deus aqui nesta noite? Tem profetas e profetisas. Deus te levantou para você falar a verdade. Não importa, queira ouvir ou não, mas você tem que falar o que Deus está lhe autorizando. Deus te constituiu com uma autoridade dele na terra dos viventes, e fala, porque ele vai se responsabilizar. Não importa, fala e vira as costas, porque Deus toma de conta. Deus toma de conta. Vamos correr mais um pouco na Bíblia. Diz a Bíblia no capítulo